Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como eu disse nos meus últimos vídeos, eu quero começar a trabalhar com vocês alguns temas da psicologia social e da comportamental, tanto pouco da neurociência em si, para dentro das organizações, para a gestão, para a liderança, para a relação das relações humanas que se dá dentro de um ambiente de trabalho, enfim. Vamos levar isso um pouco para a prática do nosso dia a dia. E é claro que eu fiz uma provocação hoje com o título, que é a liderança hedonométrica. Isso é um termo, hedonometria, vou explicar para vocês, é um termo que surge ali em 1880, 1890, que vem com a ideia com a ideia e com a proposta de se querer medir a felicidade das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. É claro que surge de uma pseudociência que foi de um século antes, dado por Franz Joseph Gall, ali no século XVIII ainda, onde o Joseph Gall ele criou uma teoria que, se ele apalpasse a cabeça das pessoas, ele conseguiria sentir certas áreas do cérebro, e ele, ao apertar essas partes da cabeça, se ela fosse mais elevada ou menos elevada, ela saberia se a pessoa ela era mais estressada, ou se ela era mais trabalhadora, ou se ela era mais apaixonada, enfim, havia diversos critérios que ele construiu ali do cérebro, onde ele fazia o julgamento da pessoa, e é claro que isso teve naquela ocasião, um apelo muito forte, preconceituoso, homofóbico e também racista, porque ele dizia que certas culturas, certas culturas, ou as mulheres tinham menos uma área da inteligência e homens tinham mais, que os negros tinham uma área menor, o branco tinha mais, que os japoneses orientais tinham uma área menor, e os brancos europeus tinham mais. É claro que havia um certo julgamento, um certo preconceito muito inerente na teoria de Joseph Gall. É tanto que isso foi uma pseudociência, mas acredite, foi rotulada e foi considerada por muitos anos, inclusive da Europa foi aplicada aqui na América, nos Estados Unidos. Ou seja, foi uma maneira de trazer um pouco do preconceito, do racismo em termos de uma pseudociência, dizendo que certas características de povos tinham diferenciais neurológicos que faziam eles serem melhores ou piores que os outros. Mas em 1880, já ali no final do século XIX, tem um filósofo, na verdade ele era um filósofo economista chamado Francis Edworth, que ele traz a ideia de medir a felicidade, e essa teoria chama hedonometria. E depois, mais recente, Brian Knudson, que é um psicólogo americano, tenta reviver essa teoria dele e tentar encontrar de verdade se existe possibilidade de se medir a felicidade, de alguma maneira neurológica, medir a felicidade. Por que disso? Porque com a ressonância magnética, com o surgimento da ressonância magnética e o aprimoramento da tecnologia, muito da perspectiva de analisar o cérebro vivo, ou seja, a pessoa viva, tornou-se possível. Ou seja, hoje existem práticas que a tecnologia permite de fazer análises cerebrais, análises neurológicas, que demonstram certas áreas estão mais ativadas, o que eu sempre chamo, né, que elas ascendem, né, mais que as outras para determinadas situações, determinadas palavras, determinadas ocasiões. E isso tornou possível ser medido. O problema é que a ideia de medir o cérebro, de fazer essas medidas, levou-se a constituir muitas fantasias neurais. O que eu quero dizer com isso? Que é o que eles chamam hoje da frenologia, que era essa proposta de Joseph Gall. Hoje é a mesma ideia, de uma ideia de uma nova frenologia, porque eles acreditam que com essa capacidade hoje da tecnologia de medir áreas que se iluminam
que se torna mais intensas ou não diante de determinados acontecimentos, determinados fatos, exposto a determinados afetos, passou-se a acreditar que é possível também fazer uma leitura neural. E isso não é verdade. Isso é um equívoco muito grande. A neurociência, por mais avançado que ela esteja hoje, pouco se sabe do funcionamento do cérebro. E o pouco que se sabe, já se sabe muito. Mas são muitas fantasias criadas. Tanto é que em 2011 foi publicado no New York Times um artigo chamado Você ama seu iPhone literalmente. Bom, parte da ideia de que ao medir uma pessoa que era fã da Apple, quando essa pessoa ganhava um iPhone ou conseguia comprar o iPhone, ao se medir áreas do cérebro que se iluminavam, vamos dizer assim, que aumentava a sua intensidade ali enfim, que aumentava a área, ficava muito claro regiões do cérebro que ficavam excitadas ali com determinados acontecimentos. E quando essa pessoa que era amante da Apple adquiria um iPhone novo, que era um modelo que estava saindo na época, essas áreas ficavam muito acesas, da mesma maneira que quando essas mesmas pessoas estavam diante das pessoas que elas amavam. E aí se levou-se, que é parte do córtex insular, que é claro, onde está ali a área límbica, onde tem muito a ver com as nossas emoções. E daí se levou que, nossa, olha, a pessoa gosta tanto do iPhone como que é as mesmas emoções que ela sente pela pessoa que ela ama, ou pela pessoa que é querida, ou por aquela pessoa que ela tem admiração. E é claro que não é isso, não significa isso. Porque o cérebro ele não funciona uma única área, uma outra área. Claro que a cada condição, a cada afeto que nós estamos presentes, certas áreas elas estão mais ativas do que outras áreas, mas isso não quer dizer que por ela estar ativa o significado pode ser explicado, porque o cérebro está em pleno funcionamento, ele está em contínuo funcionamento e nós não sabemos como se faz as relações sinápticas, do porquê aquela relação sináptica se dá com aquela outra relação sináptica, porque aquela lembrança se concatena com uma lembrança lá do passado que não tem nada a ver com aquele momento, ou seja, como é que se cria as âncoras, quais são os neurônios que faz formar as âncoras, quais são os neurônios que faz formar as memórias de apelos emocionais que mais nos marcam, que constroem nossas crenças limitantes, enfim. Isso não se sabe, nem se sabe se um dia conseguiremos entender essas questões neurais sinápticas, porque é uma complexidade muito grande de querer dar sentido e encontrar respostas diante ao que se vê hoje. Hoje a ciência, a tecnologia permite inclusive ver nascer o neurônio e ver ele se conectar com outro neurônio, com uma cadeia de neurônios, e ele fazer essas ramificações quando a pessoa está aprendendo algo. O problema é que nós não conseguimos entender por que ela vai se conectar com aquelas redes. Ou seja, a gente sabe muito pouco sobre como funciona o cérebro. O problema é que com isso eles começaram a criar um monte de fantasias, e daí surge a tal da neuromarketing, neuroeconomia, neuro não sei o quê, ou seja, surge um diverso conjunto de fantasias, algumas têm sentidos, mas outras não têm sentido, não faz muito, não traz muito uma realidade para aquilo que a gente deveria entender realmente do cérebro. Mas hoje eu quero trazer para vocês, daquilo que se sabe, o que um líder pode aprender, ou seja, o que a gente pode tirar daquilo que hoje se sabe, mas de maneira, não como resposta, mas de uma maneira reflexiva, para que as nossas ações na liderança, nossas ações diante de uma responsabilidade como gestor, que a gente consiga talvez ajudar nossos colaboradores ou a melhorar o ambiente das relações humanas que se dá ali dentro a partir dessas informações. Então, dentro desse pacote, se tem hoje muito claro que algumas áreas do cérebro, elas têm uma certa relação de conexões, de subdivisões que
por algum motivo, em determinadas ocasiões, essas regiões, essas subdivisões e essas divisões neurais, elas realmente elas ficam ali acesas, elas demonstram que há uma intensidade maior e como se consegue ver que ela se relaciona com algumas áreas da emoção e algumas áreas executivas do córtex pré-frontal, é possível permitir ali numa análise perceptiva que de alguma forma aquilo traz alguma satisfação para a pessoa. O que eu quero dizer aqui, que eu sempre falo aqui do sistema de recompensa, mas o sistema de recompensa é apenas uma dessas subdivisões. Hoje se tem mapeado em torno de 15, 20 subdivisões neurais que demonstram que a pessoa, quando aquelas áreas estão mais excitadas ali, vamos dizer, mais iluminadas, a pessoa se sente um certo prazer, sente uma vontade, sente uma força motivacional e uma alegria de estar naquele momento fazendo determinadas ações ou se submetido a determinados afetos. Então o que eu quero falar aqui, nós vamos falar aqui um pouquinho dessa ideia de como a gente pode ajudar o nosso colaborador a desenvolver mais o pensamento criativo, como estruturar esse fator de recompensa, que é o que gera a motivação em nós, o papel da emoção na tomada da decisão e oportunidades e armadilhas na execução de multitarefas. Então eu quero fazer um bate-papo aqui muito light, muito não de uma maneira superficial, mas de uma forma que vocês entendam que sim, é possível algumas questões ser observadas, mas não que isso de fato é um fator decisivo, um fator real que acontece nas pessoas. O que se tem muito hoje, que é o mais bacana, é que todos esses experimentos de sub-redes neurais, quando elas são submetidas para o estudo da psicologia social, é onde vai se tirar a prova se faz sentido cientificamente dizer, essa região, com essa região, quando elas estão iluminadas, a pessoa vai se sentir mais prazerosa, vai se sentir melhor, vai se sentir uma condição mais amável de estar presente ali. Deixa eu só colocar o tema aqui de novo. Liderança odonométrica é ótimo. Bom, vamos lá, pessoal. Então, qual que é o problema que eu quero trazer para vocês, o que há de novo e o que isso significa para a gestão e liderança? Bom, o problema é justamente a gente quebrar um pouco dessa ideia de que se é possível explicar tudo, isso não é verdade. Aliás, se explica-se muito pouco, mas o que tem hoje como explicação, como base científica, é muito bem fundamentado, tá? Há uma preocupação da psicologia social com a neurociência muito grande em tentar realmente ir decifrando o comportamento humano. Então, o que se tem de literatura hoje, atuais, que intercalam essas duas ciências, é muito bacana e tem muito a ver com uma realidade que se faz presente. Agora, existem muitas fantasias, tanto que até hoje você vê pessoas falarem sobre lado direito do cérebro, lado esquerdo do cérebro, ou seja, você vê muita fantasia ainda que vem de teorias que já foram esquecidas há séculos atrás. Bom, o que há de novo, que é o que eu vou falar com vocês aqui, como a gente aplicar isso na neurociência, desculpa, no nosso dia a dia. Das 15, 16 redes, vamos dizer, neurais que se intercalam, 4 são fundamentais. Eu até trouxe o meu cérebrozinho aqui. Vamos pegar ele aqui dessa forma. Deixa eu só pegar um lado dele. Olha que legal. Então vamos imaginar que aqui o olho está aqui, tá? Então ele está olhando para lá. Então o que a gente tem aqui? Aqui nós podemos chamar essa região aqui de rede de padrões. O que quer dizer ela aqui? Eu até fiz anotações para eu não esquecer, para que fique bem compreendido. Bom, essa rede padrão aqui, quando ela está ativada, quando ela aparece ativada dentro de uma análise hoje, por exemplo, dentro da ressonância, tem muito a ver que quando as pessoas a pessoa está desperta, mas ela não está concentrada, ela não está focada em algo, ela simplesmente está dispersa, está acordada, vamos dizer assim, está bem, mas não está fazendo um trabalho focal, um trabalho de concentração. A área está simplesmente estimulada por você estar desperta.
o que essa área faz? Ela controla justamente o pensamento introspectivo e a habilidade de visualizar o passado, futuro e realidade alternativos. Aqui tem muito a ver com a capacidade nossa de transcender, a ideia de transcendência, tá? Então essa região tem muito a ver com isso, mas ela parece muito mais desperta quando a pessoa não está focada em uma única coisa, quando ela está realmente no estado de transcender mesmo, de ficar imaginando, criando, pensando em coisas fora do mundo dela, tá? Essa área é crucial para o nosso dia a dia, principalmente os pensamentos criativos e na inovação, quando você tem aquela eureka, né? Quando você tem aquele estalo que você tira uma ideia do nada, claro, entre aspas, você tira uma ideia que surge, algo diferencial que realmente você nunca tinha pensado, surge dessa área aqui, dessa regiãozinha aqui. Bom, aqui está a área de recompensa, né, que é essa parte mais interna que interliga várias áreas, que está entre a ínsula e a área límbica, ou seja, você tem internamente aqui o sistema de recompensa, que eu já mostrei várias vezes em outros vídeos, que está ligada aos estímulos que induzem a satisfação, desde alimento, dinheiro, elogio, controla a percepção do prazer e desprazer, e também é fundamental para nós nos sentirmos motivados e incentivados. Bom, o que é importante entender da região da área recompensa? Ela também está muito conectada com aquilo que eu chamo a necessidade do ser, que é ser amado, admirado, reconhecido, pertencente, valorizado, responsável. Ou seja, é tudo aquilo que parte do princípio do ser humano para que ele aprenda com a vida e para que ele se sinta abraçado pelas pessoas e pelo mundo. Ou seja, que ele entenda a importância dele como ser humano como um todo. Aqui é a área límbica, tá? que é a parte insular aqui mais para frente, e aqui é justamente ela internamente, que é onde fica aqui o tálamo, o hipotálamo, ou seja, toda essa parte que é o que controla fundamentalmente nossas emoções. É a resposta independente endócrina nossa, é aqui que vai desde o controle da pressão arterial, a batimento cardíaco, temperatura, enfim, tem muito a ver, está muito relacionado com a área do nosso aparelho digestório, ou seja, existe um conjunto de dados sensoriais e somassensoriais que fundamentam aqui. É aqui que estão as amígdalas, que eu também sempre explico que é esse filtro emocional da nossa vida. E é onde também se faz presente o pressentimento, a intuição e o papel da emoção junto às decisões que nós tomamos. Claro que a área límbica, ela é totalmente... ela se conecta com todo o cérebro, ela corresponde a todo o cérebro, porque lembrando dos vídeos anteriores, que tem a área motora, tem a área sensorial, ou seja, de como a gente vai responder de maneira ideomotora com o mundo, além do pensamento e do sentimento. E por fim, temos aqui a área de controle, que é a área dessa área que tem a ver com a nossa proposta motor e ideomotora, que é quando a pessoa, além de ter a ver com o nosso comportamento no dia a dia, essa parte do pré-frontal nossa é que a pessoa, quando sente ali, consegue ponderar, pensar, analisar aquilo que está acontecendo no presente, fazer um embasamento, uma estrutura de pensamento que vai acontecer no futuro. Tem a ver com impulso, tem a ver com aquilo que a gente quer se concentrar, com aquilo que a gente quer dar atenção efetivamente. Tem a ver com a habilidade de nos alinhar ao comportamento junto àquilo que o ambiente que nós estamos presentes. Tem também a ver com a construção de metas, de objetivos. Tem a ver ali com a proposta de fazer uma análise de multitarefas ou de pensar, trazer o nosso estado de consciência com o estado presente, ou seja, toda a parte lógica que desde o nosso eu até a parte que vai conduzir a maneira que nós vamos pensar, está aqui nessa rede de controle. Então, fundamentalmente, são 4 redes de padrões, redes de controle, redes neurais que nós temos, que é a rede padrão, essa rede de recompensa, essa rede de afeto e essa rede de controle, que é a parte frontal. Mas por que você está falando isso e é da onde eu quero falar aqui sobre liderança?
tá? Bom, o que, que tem a ver cada área dessa, cada região sináptica dessa? A rede padrão, pessoal, ela tem muito a ver com a nossa capacidade de criar, de desenvolver, de pensar além do que nós já construímos com a vida, ou seja, a gente transcender literalmente. E aqui vem uma questão que vale a pena a gente pensar justamente quanto à liderança. Essa área, ela só se sente estimulada quando outras áreas que têm a ver com a concentração, com a cobrança diária, está dessensibilizada. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está descontraído, quando a gente está fora da nossa realidade de trabalho, de pensamento, de responsabilidade, quando a gente está em um momento de paz, de harmonia, fazendo coisas que fogem do nosso dia a dia, essa região, essa região que chama rede padrão, ela como se diz, ela desperta. E é o que faz, é justamente essa área, quando ela está desperta, quando ela está iluminada, é quando a gente começa a ter ideias diferentes, pensamentos diferentes, ou seja, é preciso o resto do cérebro estar meio desfocado da realidade para que essa área esteja plenamente em ação. E é justamente quando ela está em plena ação que nós podemos criar, co-criar, podemos imaginar outras coisas, outras questões da vida, outra forma de perceber o mundo, outra forma de analisar as problemáticas. É justamente quando o resto do cérebro está meio que deslocado das suas obrigações diárias, das suas responsabilidades diárias, que essa área ela entra em funcionamento. E isso quer dizer que, pelo menos o que dentro da psicologia social hoje se tem como uma das perspectivas que a gente pode levar para dentro da organização, é que se você quer resolver um problema que você não consegue enxergar uma solução, ou você quer criar algo novo, você está precisando ter ideias novas, ou quer perceber a vida sobre questões diferentes, você precisa se desligar do mundo para que essa área entre em ação. Se você estiver concentrado, focado, preocupado, frente a algum problema, alguma questão que precisa ser resolvida, essa área não vai estar funcionando, ela não funciona da maneira que ela poderia funcionar, da maneira intensa que ela poderia responder para você, trazendo novas perspectivas. Então, de vez em quando, pessoal, é preciso a gente quebrar o nosso status quo para a gente ter ideias, para a gente ter pensamentos. Tem lá aquela passagem de Sócrates, né, que ele está tomando banho e tem aquela eureka e sai gritando, eureka, eureka, eureka. É justamente porque a ideia é justamente falar, cara, quando você se desliga do mundo, você consegue ter ideias que são indescritíveis, são questões que você nunca pensou naquilo. E de vez em quando ela aparece, mas para isso acontecer, você tem que quebrar seu status quo e deixar as suas problemáticas meio de lado, meio que um esvaziamento de você com você, para que consiga essa área despertar e dali sair alguma solução. Tem uma técnica muito bacana que uma que chama tela mental, que eu pratico muito com meus clientes, mas tem outra que é aquela do antes de dormir, né? Quando você está com algum problema, a hora que você for dormir, fique pensando um pouco em como solucionar esse problema, e durma pensando isso, que essa área, quando o cérebro ele vai entrar ali no estado REM, ele vai pegando algumas diretrizes da últimos caminhamentos sinápticos e talvez ele pode, na hora que você acordar, você pode acordar com alguma solução que você não tinha pensado ainda. Bom, a área de recompensa, que é essa que eu mostro, que interrelaciona diversos pontos dentro da região límbica e que também tem a ver com a área do córtex, com a área do córtex pré-frontal, há uma combinação ali de diversos pontos, é onde está realmente o hedonômetro, né? Que o hedonômetro tem a ver com felicidade, com alegria, né? Eudaimonia, vem mais ou menos da mesma proposta lá, que é você poder, hedonômetro, que você vai medir a quantidade de felicidade. Claro que isso é
é uma ideia lá de 1800, mas a provocação que eu fiz aqui é justamente estar nessa área de recompensa, ou seja, essa alegria, essa motivação, essa alegria de querer fazer, está dentro dessa área de recompensa. E ela se dá fundamentalmente pelo atendimento das nossas necessidades de ser reconhecido, ser admirado, ser respeitado, ser apreciado, ser responsável, ser desafiado, que mais? Tanto que essa área ela se ilumina muito mais, ela está mais desperta muito mais quando a gente tem um desafio para fazer do que um apelo financeiro de você ter feito algo, que é algo que eu vou falar no próximo vídeo. Ou seja, os incentivos financeiros não necessariamente vai fazer você se sentir motivado, porque a proposta do cérebro é aprender, é se desafiar, é as pessoas reconhecer você pelos seus valores, pelas suas virtudes, pelos seus diferenciais, pelas suas capacidades, pela sua potência de agir. E é isso que motiva o sistema de recompensa. Então, um bom líder é aquele que sabe motivar ali sua equipe, dando desafios, determinando para eles a responsabilidade de ele tomar certas ações, trazer para ele questões que possam ser atribuídas a que ele pense fora do mundo que ele pensa, que ele possa criar coisas novas, ou seja, você conseguir fazer ele se sentir vivo, se sentir pertencente, se sentir uma pessoa respeitada, uma pessoa que tem valores que pode ser entregue. E essa área de recompensa tem muito a ver com isso. Ela também está relacionada à justiça, ou seja, quando os colaboradores estão presentes dentro do ambiente onde se percebe que há uma maneira justa de lidar, de reconhecer, de admirar as pessoas, de interrelacionar as pessoas, essa área também se sente motivada. Você quer matar o sistema de recompensa, é você trabalhar no lugar onde os salários são muito diferentes, onde uma pessoa tem um salário muito maior que o outro, onde o outro recebe muito mais recompensas do que o outro, abonos do que o outro, ou seja, a proposta, a ideia de justiça, que é uma ideia muito subjetiva, ou seja, cada um traz a sua dentro de si, mas a ideia de um ambiente mais justo, um ambiente mais parecido de reconhecimento, de admirações, de respeito, de conversa, de diálogo, as pessoas se sentem muito mais motivadas do que lugares que premiam funcionários. Claro que aí você vai falar para mim, mas Marcelo, isso não cabe a todo lugar. Claro que não. Existem ambientes que é necessário aplicar esse tipo de técnica, mas esses ambientes são muito pontuais. Talvez lugar que se venda carro, talvez lugar que tenha vendedores ali com bens de consumo ou algo parecido. E mesmo assim, eu coloco em dúvida, porque eu já trabalhei com ambientes dessa forma, nós mudamos a maneira de recompensar e deu muito mais resultado do que o valor financeiro. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em empresas que recompensavam seus funcionários com educação, com ensino, com dar a ele a oportunidade de aprender coisas novas e esse aprender coisas novas, todos os funcionários podiam escolher o que eles queriam aprender, desde que depois de aprender eles pudessem retribuir aquilo participando de projetos onde seria aplicado aqueles conhecimentos. E essas empresas você não consegue tirar esses funcionários de lá porque eles se sentem muito abraçados pela empresa, sempre desafiados pela empresa. Então, a ideia de justiça ela é fundamental para manter essa área, essa região, essa rede de recompensa do cérebro. Outra é a questão do aprendizado. E tem uma aqui muito legal, pessoal, que talvez vocês vão meio que se surpreender, que é a ideia das metas. Isso é outra questão que dentro da psicologia social também traz como um diferencial muito grande para trabalhar a equipe. Quando as metas são muito quadradas, quando elas são muito... que é exatamente aquilo e tem que ser feito daquele jeito para chegar na meta, você desmotiva o seu funcionário. As metas, elas têm que ser abertas, assim, elas não têm que ser... Quando eu falo aberto, não é qualquer meta e qualquer objetivo, qualquer resultado, não. Ele tem que estar sob controle. Mas a maneira de se buscar alcançar aquelas metas
e o resultado das metas pode não, deveriam ser sempre flexíveis, porque isso instiga as pessoas que, primeiro, aquelas que não têm a capacidade ainda pronta para entregar aquilo que você espera, mas ela vai lutar e buscar aquilo, então você traz confiança para essa pessoa, para que ela se esforce a alcançar aquilo, e aí através de um bom feedback, você fazer essa pessoa se sentir cada vez mais desafiada, mais pertencente, mais reconhecida, ela se tornar um exemplo fenomenal, como também aquelas pessoas que têm ideias, que têm um pouco de um conhecimento que vai um pouco além e conseguem enxergar que aquela meta é boa, mas eu consigo fazer melhor, e de repente você vai ter resultados que vai se surpreender, e você também não matou essa pessoa, você deixou essa pessoa produzir, ela correr dentro da dinâmica do modo de ela pensar, que muitas vezes foge do modo do líder pensar, do gestor pensar, mas é porque ela realmente ela tem algo diferente para entregar. Mas um dos grandes segredos de você manter uma cultura organizacional onde você flexibiliza tanto a meta como o resultado, ou seja, claro, volto a dizer, dentro de uma linha de controle, claro que você tem que ter uma linha de controle e tem que medir isso. De alguma maneira você tem que medir resultados, senão você também vai tornar uma coisa muito, muito longe, muito aberta. Mas uma das questões que eu acho que é fundamental quando você vai trabalhar esse tipo de ambientes onde a pessoa se sente responsável é criar, cultivar na cultura a troca de conhecimento. Ou seja, sempre que terminar um objetivo for alcançado, que algo chegar dentro daquilo que se buscava, ou além do que se buscava, ou próximo do que se buscava, é muito importante trocar o conhecimento, criar hábito dessas pessoas se conversarem e elas se sentirem entre elas um conjunto de uma biblioteca de conhecimento ali, porque isso ajuda também. Conhecimento é uma das questões que mais ajuda o sistema de recompensa a se sentir motivado, sentir prazer. Conhecimento sempre traz prazer. Bom, a terceira área é a área da rede do afeto. Bom, essa área da rede do afeto tem muito a ver com as nossas emoções e de como nós nos sentimos afetados. Ou seja, tudo aquilo que nossos sentidos recebem, a gente interpreta esses sentidos, e essa interpretação dos sentidos é o que eu chamo de afeto. Ou seja, como o mundo está nos afetando e como nós estamos afetando as outras pessoas. Essa consciência das relações humanas, de trazer, despertar a intenção das relações humanas entre as pessoas, isso é fundamental. E isso só se constrói em ambientes onde se busca uma cultura do diálogo, onde as pessoas têm ali, claro, tem o cargo ali que tem uma certa hierarquia, porque precisa de uma pessoa para coordenar, para dar os limites, para ter ali, tracejar os caminhos, buscar, saber informar, dialogar, demonstrar os resultados que se buscam, a importância dessas pessoas dentro da organização. Mas o objetivo dessa rede do afeto é fundamentalmente demonstrar que as relações humanas são fundamentais para que a cultura organizacional seja saudável, seja algo que pertença àquele grupo. Ou seja, as pessoas têm que se sentir pertencentes, e o ato de sentir pertencente também motiva. São regiões do cérebro diferentes, mas que você pode ver que elas meio que sempre estão se somando quando se busca esse hedonômetro, né? Essa questão de medir a felicidade que eu trago aqui como provocação para vocês. Uma outra questão que é importante é que o líder ou gestor sempre perceba ou converse com as pessoas dentro da sua equipe sobre como elas estão se sentindo presente e como elas estão se sentindo com os desafios, estão se sentindo com relação às suas entregas, estão se sentindo com relação às suas entregas perante a empresa e como a empresa está correspondendo às perspectivas dela. Essa falta de comunicação é aquilo que nós chamamos burnout, é o que vai levar à síndrome de burnout. Então, é sempre fundamental ter um bom líder, um bom gestor que faça essa troca e seja sempre um bom ouvinte com a equipe, porque aí você consegue ali perceber o que está acontecendo no ambiente de maneira real.
O ser humano, ele é um grande... Lembre-se, nós somos seres humanos, nós seres humanos somos pessoas que vivem, que nascem, que somos resultado de nossas crenças. Então, se a pessoa começa a se sentir mal no ambiente, ou foi agredida verbalmente, ou se sente deslocada, ou se sente que não está sendo admirada, que não está sendo respeitada, ou que não está sendo, de alguma maneira, que não consegue perceber nem um pouco de felicidade, está sempre ansiosa, está sempre preocupada, essas pessoas vão construindo crenças limitantes que tendem só a piorar, levando a pessoa a estresse, a depressão, a angústia, quem sabe desenvolve um burnout e você acaba perdendo um colaborador no qual ele só precisava ser ouvido. Então, essa parte do SET, a rede de afeto, também vale dar atenção. E a rede de controle, que é essa parte frontal nossa, que é a ideia de você fazer, motivar as pessoas para que elas percebam, que elas construam com elas um certo controle, um certo gerenciamento de atenção, um certo gerenciamento do que está fazendo, para que ela possa se sentir ao mesmo tempo livre, mas dentro dos limites, dentro daquilo que está dentro das possibilidades dela atender. E isso se consegue somente praticando o ato de presença, ou seja, a pessoa, de vez em quando, ela sair do automático, perceber que ela está presente e fazer uma autoanálise dos resultados daquilo que ela está entregando, daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está trazendo como resultado. Lembre-se, pessoal, nós precisamos, de vez em quando, ser chamado a atenção, mas é claro que chamar a atenção é um modo de se comunicar, então tem que ser feito dentro de alguns critérios que você não infrinja aquela condição, aquela linha tênue entre emoção positiva e negativa. Mas o ser humano, ele precisa, de vez em quando, alguém bater nas costas dele e falar, cara, vamos voltar para o autocontrole seu aqui. Peraí, o que você está fazendo? Como é que está o ambiente? Como é que estão as cobranças? O que você entendeu? O que você não entendeu? O que falta da empresa para tornar você ainda uma pessoa mais participativa, uma pessoa mais colaborativa? O que você está perdendo tempo? É e-mail? Reuniões mal escritas, mal desenhadas, mal marcadas, onde você está perdendo tempo, aonde você está conseguindo como você está conseguindo ministrar seu tempo, ou seja, a pessoa precisa ter esse autocontrole, ela precisa se perceber como funcionário, e isso é fundamental, um bom líder saber ali trabalhar, principalmente para evitar ruídos, evitar e-mails, WhatsApp, troca de mensagens, perder tempo com coisas que são insignificantes, ficar em reuniões que não servem para nada. Ou seja, tudo isso é preciso autocontrole, tudo isso é preciso de um bom gestor, um bom gerente que possa elaborar estratégias de fazer a pessoa, de vez em quando, ela, deu me dar um auto-feedback aqui, porque eu acho que eu me perdi. E por fim, pessoal, eu espero que esteja fazendo bastante sentido para vocês isso, tá? E por fim, é sempre lembrar que o nosso cérebro, ele sempre antecipa a próxima ação. O nosso inconsciente, ele sempre está antecipando a próxima ação. E nessa antecipação da próxima ação, se nós estamos num processo de automático, um processo sem perceber, sem se autogerenciar, a gente começa a responder para o mundo aquilo que está muito superficial, aquilo que é parte das últimas experiências nossas, sem aprofundar, sem dar ali uma riqueza, um conhecimento, uma estratégia, uma capacidade de resolver as questões de maneira muito mais bem elaboradas, mais relacionais com os outros colegas e amigos, ou seja, o cérebro nosso, se você se permitir ficar no automático, ele sempre vai respondendo, antecipando as questões de uma maneira muito automática, e isso tende a desvalorizar o colaborador como pessoa, ele se sentir cada vez menor, porque ele vai sempre estar repetindo muito das ações dele, sempre se tornando muito comum, muito limitado, muito pouco motivado para fazer algo a mais. Então, vale a pena o líder sempre fazer a pessoa se centrar e falar assim, peraí, cara, vamos tomar um café, vamos quebrar esse estado que você está aí, que eu estou vendo que você está trabalhando 2, 3 horas sentado, vamos quebrar, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água, vamos conversar de coisas diferentes, vamos pensar e vamos falar de futebol, vamos falar, sei lá, de questões boas, questões que não gerem estresse.
questões que sejam alegradoras, que sejam divertidas de falar, que sejam brincalhonas, para quebrar o estado ali, aquele estado que a pessoa está ali de concentração intensa ali no trabalho, quebrar um pouco disso para que ele possa ter um pensamento mais claro, para que certas áreas do cérebro consiga ser mais, como se diz, estar mais desperta para coisas novas, que você consiga que essa rede de padrão, que ela consiga se iluminar, falando, nossa, agora veio o Eureka, que putz, aquilo que eu estava com dificuldade, não é que eu consegui pensar aqui em algo que vai ajudar, ou então o sistema de recompensa fala, nossa, cara, eu estou precisando me motivar mais, então deixa eu ver o que eu posso me desafiar, o que eu preciso ler, que curso que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, o que eu preciso aqui trazer de novo para eu me sentir mais motivado para resolver essas questões. Ou a pessoa sentir essa rede do afeto, de como o ambiente está traçando aquilo que eu espero do ambiente, o que o ambiente está me entregando, pelo menos a percepção do que ele está me entregando, de eu tirar essas diferenças junto com um bom diálogo. Ou seja, pessoal, vamos pegar que é o resultado final que vai dessa rede de controle, essa capacidade de consciência e consciência, só quando a gente vem para o estado presente, de vez em quando nós temos bons líderes que fazem as pessoas, nossos colaboradores, falam, opa, pessoal, vamos quebrar um pouco o nosso universo, vamos avaliar, fazer uma autoavaliação nossa para ver se a gente está sabendo gerenciar quem somos, está sabendo gerenciar nosso tempo, está sabendo gerenciar nossas relações, nossas preocupações, nossas responsabilidades, nossas liberdades, nosso mundo interno e nosso mundo externo. Beleza, pessoal? É uma provocação, eu tenho chamado isso de liderança hedonométrica, que é claro que eu estou partindo do filósofo do Francis Edworth, é claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas o restante tudo eu acho que é muito sério. E se você prestar um pouco de atenção, eu tenho certeza que você vai ser ainda mais um líder gerador de resultados e de bem-estar à sua equipe, junto com seus colaboradores, enfim. Bem-estar tem que estar junto acompanhado com cada um que trabalha junto com a gente, porque senão você não tem um mundo melhor, né? Você sempre vai estar pendendo para o pior e isso não é legal. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.